O presidente americano Donald Trump disse que ficou irritado ao ser questionado se os Estados Unidos pretendem ocupar a ilha de Kark, que é fundamental para o processamento de petróleo iraniano. O caso aconteceu em entrevista à rádio Fox News. A ilha de Kark, no Golfo Pérsico, é controlada pelo Irã e responsável por cerca de 90% da exportação de petróleo bruto no país. Segundo a apuração do portal Axios, o governo dos Estados Unidos discutiu a possível tomada da ilha, o que gerou alerta em especialistas e autoridades. Questionado, Trump criticou o apresentador e disse que não poderia responder se os Estados Unidos pretendem ocupar a ilha. Trump reforçou que essa não é uma prioridade, mas que pode mudar de ideia em questão de segundos. Bom, Fernanda Manhota, isso foi não nego nem confirmo, né? O quanto o Irã tem conseguido incomodar Donald Trump com essa pressão sobre o mercado energético global, que se reflete no mundo todo, inclusive nos Estados Unidos. Pois é, Débora, para continuar aqui nas expressões populares, eu diria que essa foi uma verdadeira passada de recibo do presidente Trump, né? O presidente Trump que vem tentando agir com uma relativa normalidade e sinalizar que não vê com preocupação o aumento de preços do combustível mundo afora e nos Estados Unidos em particular. Ele que andou desconversando, dizendo que não era bem assim, sugerindo que os Estados Unidos não só gozam de uma certa autonomia energética, como que seriam capazes de eventualmente desobstruir o Estreito de Hormuz, né? Seja via essa ilha, que agora ele tenta desconversar, seja por outros mecanismos usando a coerção. O fato é que o Irã é inferior militarmente aos Estados Unidos, mas entendeu que esse canal pelo qual escoa boa parte da produção do Oriente Médio é sim um instrumento de pressão bem sucedido. E esse impacto, Débora, chega aos Estados Unidos por 3 canais nesse momento já de forma significativa. O primeiro, que eu mesma já adiantei, é a questão da inflação. Nós tivemos já um começo de movimento no aumento do preço do petróleo. Existem várias projeções que vão dizer que se a Agência Internacional de Energia, né, e os produtores não tivessem contribuído com reservas adicionais, nós já teríamos tido uma disparada significativa. E em matéria de inflação, os combustíveis nos Estados Unidos já começaram a ter uma ligeira alta, né, uma ligeira alta que vai se acelerando rapidamente. Então, isso gera pressão não só sobre a inflação que a gente e a capacidade de inflação no país, mas, evidentemente, também sobre uma outra matéria que incomoda demais o presidente Trump, que é a manutenção dos juros, que tudo indica vão continuar no mesmo patamar, o que, para ele, que vive em pé de guerra com o Fed, não é boa notícia. Além disso, se a gente pensar nos impactos de médio e longo prazo com a inflação, uma segunda dimensão é o crescimento, né? Quer dizer, na medida em que o petróleo fica mais caro e esse instrumento de coerção vai se mostrando eficaz, os custos de energia aumentam e também o consumo e o investimento acabam caindo. Essa é a lógica econômica da hiperinflação. E, por fim, a terceira dimensão tem a ver com política doméstica, tem a ver com o fato de que o eleitor americano, num ano, né, de eleições importantes, é absolutamente sensível, né, a choques energéticos e, portanto, vai, de certa maneira, repercutir muito mal caso haja um descontrole efetivo, né, no preço do galão de combustível. A gente tem alguns estudos que já foram publicados nos últimos dias e que mostram que, se de fato o choque energético esperado se prolongar demais, a gente pode chegar a preços bastante elevados do galão em alguns estados, né, coisa de $4, por exemplo, que seria alguma coisa bem surpreendente e incômoda. Então, a gente está falando basicamente de um paradoxo, né, do presidente Trump. Agora, de um lado, ele desconversa sobre essa eventual ação mais direta no canal, porque se ele instalar militarmente, a gente sabe que tudo pode acontecer, inclusive há um risco, né, de um choque mais aprofundado, de um conflito mais acelerado. Por outro lado, se ele negar, se ele recuar, isso vai dar a impressão de que o Irã realmente conseguiu o que queria, que era impor custos aos Estados Unidos e, nesse sentido, relativizar uma vitória norte-americana. Então, é o morde-a-sopra do presidente Trump tentando desviar dessa pergunta que expõe um calcanhar de Aquiles.